Fala, jovens! Sejam muito bem-vindos de volta para o Poca Plus e a mais um vídeo do quadro versão estendida. Eu sou o Vitor e você também pode me chamar de Tanuki. E antes de mais nada, se você curtiu o conteúdo do vídeo aí, já deixa seu like, se inscreva aí no canal que vai nos ajudar bastante. E pessoal, alerta de spoiler, eu admito que eu sempre esqueço de avisar, mas se você não assistiu a série Andor ainda, fica o alerta aí, e se você não assistiu, vai lá correndo assistir, porque a série é muito boa, maravilhosa. Aí depois você volta aqui no vídeo, assiste o vídeo e comenta o que vocês acharam da série, né? Então, pessoal, vamos finalmente falar sobre a série Andor. Eu admito que eu demorei para gravar um pouco sobre ela, porque a Disney tem lançado tanta coisa. É coisa na Marvel, é coisa no Star Wars, é filme, série, curta, animação, que eu tô... Meu Deus, quanta coisa! Mas se for coisas boas igual Andor, Disney, lance à vontade, quantas vezes quiser. Pode lançar uma coisa por dia. Se for boa igual Andor, pode lançar. Pode lançar que vai ser sucesso. Mas, infelizmente, a série Andor ela não teve tanto hype, eu não vi tanta gente assistindo. Mesmo fãs de Star Wars, eu não vi assistindo tanto. Essa série não teve tanto hype quanto teve, por exemplo, Obi-Wan Kenobi, quanto teve a segunda de The Mandalorian. Até o livro de Boba Fett teve muito mais hype do que essa série Andor, né? Eu admito que eu mesmo já estava meio assim, porque eu gostei de Obi-Wan Kenobi, mas é assim, é porque eu adoro o personagem, né? Porque a maior parte dela é um grande filler. O livro de Boba Fett eu também gostei, tá assim, né? Uma coisa maravilhosa, né? Mas eu gostei também. Mas é um The Mandalorian 2,5. Então eu não sei se foi uma sequência de séries que o povo esperava muito e não entregaram de acordo, mas eu não vi muita gente comentando sobre Andor, eu não vi tanto hype em cima de Andor, e é uma pena, porque essa é uma série bonita, essa é uma série bem feita, uma série formosa, maravilhosa, que eu mesmo não esperava, cara. Inclusive, talvez dê pra colocar ela ali no mesmo nível de The Mandalorian, que pra mim eu amo. Inclusive eu vejo pessoas falando que é melhor que The Mandalorian. Melhor pra mim, acho que não. Mas ela fica ali, ó, mais ou menos no mesmo nível. Ela tá muito à frente de Obi-Wan Kenobi, ela tá muito à frente de O Livro de Boba Fett. Então, assim, cara, quem não viu tá perdendo uma série, assim, fantástica, né? E como o título da série já diz, né? A gente acompanha ali a vida do Cassian Andor, que a gente conheceu em Rogue One, né? Que ele era especialista, um rebelde especialista em espionagem e tal. Inclusive ele, o resto da equipe, foram responsáveis por conseguir os planos da Estrela da Morte, que a gente vê sendo utilizados em Uma Nova Esperança. Mas aqui é uma série prequel, né? A gente vê a vida dele ali antes dele se tornar um rebelde. A gente acompanha muita coisa, inclusive um Cassian Andor, assim, pra mim eu achei ele um pouco egoísta, né? Ele só se importa ali mais com ele, com a família dele, né? Quem tá em volta dele, a mãe dele, os amigos, mas ele não tem aquele espírito rebelde, né? Vamos colocar assim, que a gente viu em Rogue One ainda. Mas é justamente disso que essa série trata nessa primeira temporada, né? O amadurecimento do Cassian pra ser um rebelde. A gente já começa a série com ele sendo um vendedor de peças roubadas ali, né? Que vive em Ferrix. E como eu falei, ele é um personagem meio dúbio de início, né? Ele se importa mais com pessoas ao redor dele. Ele não se importa com a rebelião, ele não se importa que o Império... Então, claro, todo mundo, a grande parte da população odeia o Império nessa época, né? Já odiava o Império, então... Claro, ele não morre de amores, ele pode odiar o Império, mas ele acha que é uma luta perdida, ele acha que não tem condições de se ter uma rebelião e tal, ele não quer se envolver nisso, ele só quer fazer a parte dele. Inclusive, lá no começo, né, ele só aceita aquela missão de saquear o Império ali para os rebeldes, né, pro Lúthien, porque ele vai ganhar em cima, né? Ele vai ganhar dinheiro. Então ele não faz isso pela liberdade ou para ferir o Império. Ele faz isso para poder ganhar, para poder lucrar. E é isso que essa primeira temporada trata muito, né? Que eu gostei. O desenvolvimento do personagem. Desde um personagem mais
egoísta, dá pra colocar assim, até o grande rebelde, que foi um dos responsáveis por conseguir o plano da Estrela da Morte em Rogue One. E a gente descobre um pouquinho sobre a juventude, né, o passado do Cassian, a infância dele, né? Ele veio de uma aldeia de crianças, jovens ali, acho que em Fest, né? Que ele acaba sendo resgatado por 2 contrabandistas, né? Que depois acabam se tornando os pais deles. Mas ele veio dessa aldeia e tal, ele era uma aldeia só de crianças, de jovens, que depois a gente provavelmente vai ver isso sendo melhor explorado na futura segunda temporada, né? Inclusive ele tinha uma irmã. Vamos ver como eles vão aproveitar isso pra frente, porque nessa primeira temporada só revelam isso, mas não tem um aprofundamento, não tem ele encontrando a irmã, só se sabe que ele tá atrás dela. E uma coisa muito interessante dessa série é que a gente vê como o Império ele é sujo, ele é fascista, ele não se importa com a própria população, porque a gente vê que ele usa torturas nas pessoas para conseguir informações. Pessoas morrem assim, se forem descartáveis, o Império vai lá e se livra dessas pessoas. Então, assim, eles não se importam. A gente a gente sabia que o Império não era boa coisa desde Uma Nova Esperança, depois nas animações, né, em Rebels, nos Malfeitos, entre outras animações, a gente sabe que o Império ele não é uma boa coisa, né? Ele é fascista, ele não se importa com o próprio povo. Mas nessa série isso é muito bem explorado. Dá pra ver que, tipo, são números, que as pessoas são descartáveis para eles. A gente vê muito isso nos episódios da prisão, quando o Cassian vai preso ali, né? Vai para um lugar de reabilitação, né? Que ele é forçado a trabalhar, as pessoas ali são forçadas a trabalhar para poder cumprir a sua pena. O Cassian vai preso por, teoricamente, 6 anos, né? Então, durante esses 6 anos, ele teria que trabalhar para o Império para poder pagar sua dívida, né? E, tipo, cara, aquilo ali é uma tortura mental para quem tá ali. Do tipo, se você fizer alguma coisa errada, você morre. As celas não têm grades ou campos de contenção, elas são abertas. Mas por quê? Porque o chão ele é eletrificado, né? Então quem encostar naquele chão vai morrer. E pro Império tá nem aí. São párias, são mão de obra. Igual aquela que morrer tem muitas outras. Inclusive tem um episódio bem pesado que um dos caras, eu não sei se ele caiu não sabe se ele caiu da cama ou se ele se matou, mas aí ele cai nesse chão, tipo, ele cai da cela e, tipo, ele fica ali. Ele morre. E, tipo, o Império só vai tirar o corpo dele no dia seguinte. Então, é mão de obra. O Império tá nem aí para aquelas pessoas. E o mais bizarro ainda é que quando se descobre que, na verdade, quando passa a sua pena, por exemplo, você tem uma pena de 4 anos, você cumpre lá a pena, você vai ser libertado? Não. Eles te mandam para outro lugar de reabilitação, né? Para você trabalhar novamente. Então, assim, você é escravo do Império. Você vai ficar eternamente, ou até o seu corpo aguentar, trabalhando pro Império. Então, assim, você nunca vai ser libertado. É 4 anos em uma, depois ele vai e te transfere para outra. Cara, isso é muito pesado. Você vê o quanto o Império é sujo, ele utiliza mão de obra escrava, cara. Então, assim, nenhuma outra produção aprofundou tanto a sujeira do Império. E um dos destaques da série que eu achei fantástico é que finalmente exploraram mais da Mon Mothma. Personagem que apareceu ali em Um Retorno de Jedi na primeira vez, né? Depois ela apareceu novamente em A Vingança dos Sith, na animação The Clone Wars, na animação Rebels, em The Rogue One. Então, assim, uma personagem muito importante dentro do universo de Star Wars e que é uma das líderes rebeldes e nunca tinha sido tão explorada assim, né? Por exemplo, o Bail Organa, que é um dos líderes rebeldes também, que organizou os rebeldes, ele é bem explorado e tal. Em Rebels a gente também descobre que a Ahsoka foi uma das líderes rebeldes e tal, que iniciou essa revolução, né? Então, a Mon Mothma ela é muito importante dentro do universo de Star Wars. Inclusive, curiosidade para quem não sabe, depois da queda do Império e a instauração da Nova República, a Mon Mothma foi a primeira chanceler.
Então, assim, só mostra o quanto a personagem ela é importante dentro do universo Star Wars. E ela não tinha sido explorada, assim, um pouco da vida dela, só participações fundamentais dentro do universo. E nessa série eles exploram muito isso. Cara, isso foi um ponto muito alto. A gente precisava saber mais dessa grande líder, dessa pessoa fundamental assim dentro do universo Star Wars. E nessa série a gente justamente vê a Mon Mothma ela tentando ajudar os rebeldes ali, principalmente financeiramente. Porque assim, a rebelião ela precisava de dinheiro, ela precisava de equipamentos, de naves, de tudo. Então assim, ter dinheiro disponível ali ia ajudar e muito. E então ela tenta ali conseguir o dinheiro, o próprio dinheiro, ela conseguir mandar o próprio dinheiro sem levantar suspeitas, né? Mexer no próprio dinheiro. E a gente vê como que o Império ele sufoca, ele vigia tudo. Ela não consegue mexer no próprio dinheiro porque eles iriam descobrir, nossa, para onde isso vai? Aí eles iriam descobrir que ela tá financiando a rebelião e que ia se ferrar a ela, né? Então, assim, ela tentando mandar esse dinheiro, tentando conseguir ter acesso ao próprio dinheiro, sem que o Império descubra. E aí boa parte dessa primeira temporada, da história dela, é justamente em volta disso. Inclusive tem uma parte que ela ali se alia a uma pessoa de uma índole duvidosa, né? Que gosta de ganhar, um famoso bandido. Então, justamente para poder mexer no dinheiro delas, sem que isso soasse os alarmes do Império, né? E é interessante que a gente vê essa política, né? De como a política, às vezes, você tem que se aliar a alguém de uma índole duvidosa para um bem maior, né? E é fantástico isso, cara. A primeira temporada, acho que o grande destaque mesmo é justamente a história da Mon Mothma, como finalmente eles exploram a personagem. Fantástico. Sensacional. E a gente vê também como a Mon Mothma ela se mantém firme aos ideais dela, mesmo com tudo contra ela, mesmo o Império espionando ela, o próprio motorista sendo um agente do BSI, a filha dela adolescente ali, né, com aquele negócio das tradições de Shangri-La, né, ela ficando meio obcecada por aquilo, o marido dela sendo um simpatizante do Império. Então, assim, tudo tá contra ela, mas ainda assim ela se mantém firme em ajudar a rebelião e derrubar o Império, né? Fantástica e muito merecida ela ser a primeira chanceler da Nova República. E uma coisa muito interessante que essa série trouxe foi a gente finalmente ver o Senado Imperial, né, em substituição ao Senado da República, que a gente só tinha menções ao Senado Imperial, né? A própria Leia ela menciona o Senado em Uma Nova Esperança, mas a gente não tinha visto isso efetivamente. A gente tinha visto já o Senado da República, tanto em The Clone Wars quanto nas prequels, mas a gente não tinha visto efetivamente o Senado Imperial. E a gente vê como tudo é mais difícil, né? Quando se trata do Império, de um governo fascista, um governo sujo. É difícil. Os senadores ali, para mim, é só uma alegoria, porque eles não têm o mesmo poder que eles tinham com a República. Então, assim, a gente vê como é mais difícil, como os senadores eles são espionados pelo BSI, como é o caso da Mon Mothma que eu falei. Então, o Senado Imperial, para mim, ele é só uma alegoria. Ele não tem o poder que ele tinha com a República. O poder tá todo na mão do chanceler, do imperador, né? Do imperador Palpatine. Cara, a política ela é muito presente em Star Wars desde o início, desde Uma Nova Esperança. Quem gosta ou não, a política faz parte de Star Wars. Star Wars, como eu sempre falo, Star Wars não é a lutinha de sabre de luz e de poderzinho, não é. As prequels tem, The Clone Wars tem, tudo tem a política ali. Então, assim, se você é fã de Star Wars, você tem que saber isso. Tipo, Star Wars não é só poderzinho, é política. É a luta contra um sistema sujo. Não é a luta só de sabre de luz. E, como eu já falei, a série ela trata muito bem essa questão do Império oprimindo a população. Independente de que arco seja ali, de qual personagem, você sente como o Império ele sufoca as pessoas.
principalmente pessoas descartáveis para eles, né? Então a gente vê muito isso, não importa se é no arco do Cassian, não importa se é no arco da Mon Mothma, no arco do Lúthien. Cara, é igual eles fizeram ali com a amiga do Cassian. Eles torturaram ela para descobrir onde é que ele tava. Tipo, ela é dispensável. Se ela morrer, desde que ela dê a informação. Então, assim, a gente vê o Império como o Império ele oprime as pessoas, como as pessoas são descartáveis para ele. E você vendo, como eu falei, independente do arco que você esteja vendo, você se sente até sufocado também. Porque, cara, não importa o personagem, o Império tá ali pra sufocar. Cara, você quer respirar ali, não dá. E eles trabalhando muito bem isso, justamente pra o espectador se sentir sufocado com o Império ali, sufocando os personagens. Cara, isso foi fantástico. Você sente como se você estivesse dentro da história. E um grande destaque dessa série maravilhoso também foi a personagem da Marva Andor, interpretada pela Fiona Shaw, que, para quem não conhece o nome, é a tia Petúnia de Harry Potter, né? Então, nessa série ela tá fantástica, ela interpreta ali a mãe adotiva do Cassian. E a gente vê que o Cassian, ele herdou justamente esse espírito rebelde da Marva. Em determinado momento da série, ela se recusa a ir embora de Ferrix justamente para tentar lutar contra o Império, mesmo com a idade avançada que ela já tem. Então, assim, muito fantástico aquele discurso que ela fez em holograma no funeral dela, porque em determinado momento ela morre, mas ela deixou uma mensagem pré-gravada pro Bi reproduzir no funeral dela e, cara, que fantástico. É uma das melhores cenas de Star Wars, seja de série, filme, animação, do que for. Esse discurso da Marva é uma das melhores coisas que a gente tem desse universo. Ela falando pro povo ali de Ferrix lutar contra o Império, se levantar contra o Império, que o Império é sujo, que o Império é fascista. Então levantem-se contra essa injustiça. Cara, essa cena ela foi sensacional. Fantástica. A gente sente o peso nas palavras dela. A gente vê o quanto foi importante para as pessoas ali. E coloca justamente a Marva como uma das rebeldes mais importantes, mesmo que ela não tenha lutado, mesmo que ela não tenha tido na rebelião efetivamente, ela foi importantíssima. Porque aquele discurso ali, cara, fez a população de Ferrix se revoltar contra o Império. A série ela tem diversos outros personagens muito interessantes, como é o caso do Lúthien, que ao mesmo tempo é um cara ali da alta sociedade de Coruscant, mas também é um dos cabeças da rebelião. A gente tem também a Vel, que ela é ao mesmo tempo que é uma agente da rebelião, né, que luta ali contra o Império. Ela é prima da Mon Mothma, a gente descobre isso depois. A gente tem a volta do Saw Gerrera, personagem importantíssimo em Rogue One, que também teve participações fantásticas em The Clone Wars e Rebels. A gente tem a volta de Coruscant, né? Desde as prequels a gente não tinha visto Coruscant mais em live action. Então, muito legal ver a capital, primeiro da República e hoje em dia do Império. Mas é isso, pessoal. Vamos ficando por aqui. Mais uma vez eu falo, que série bonita, que série bem feita, que série formosa. Fantástico, fantástico. Eu admito que eu era um dos que não estava com muito hype para essa série, mas depois que eu vi, olha, levantou meu hype com as próximas produções de Star Wars lá em cima. Vem, Ahsoka. Minhas personagens preferidas e já essa série já me deixou com hype novamente, né? Vamos ver a segunda temporada aí. Claro que vai ter segunda temporada, porque a série ali terminou com um gancho, né, do Cassian com o Lúthien. Então, claro que vai ter uma segunda temporada, provavelmente agora já mostrando o Cassian como rebelde, né? Mostrando algumas missões dele de espionagem, já se aproximando do que acontece ali com o Rogue One. Inclusive a gente tem uma cena pós-crédito, né, da Estrela da Morte sendo construída. Mas vamos ficando por aqui, pessoal. Se vocês curtiram o conteúdo do vídeo aí, já deixa seu like, se inscreva no canal aí que vai nos ajudar bastante. Comentem o que vocês curtiram aí na série, o que vocês acharam, se vocês estavam com hype antes, não estavam, foram assistir só por curiosidade, né? Mas depois se surpreenderam. Comentem quais séries que vocês mais gostaram de Star Wars, né?
se foi Andor, se foi Obi-Wan, se foi The Mandalorian. Pra mim, The Mandalorian e Andor ali, por enquanto, estão em primeiro lugar. Dá uma olhada lá nos nossos outros canais, o meu, do Fábio. Deixar o linkzinho aí na descrição também. Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. E até o próximo vídeo. Falhou!